pensando em comprar fazendas com o meu 13º. Será que dá? Não, não. Bônus de zero que virá. Vou poder comprar uma fazenda. Tá tão barato comprar terra no interior de São Paulo, tá barato, tá uma maravilha. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Resenhas Geográficas. Eu sou a professora Camila Halite. Eu sou o professor Rafael Fernandes. E hoje temos uma convidada também para lá de especial. Estamos aqui com a nossa amiga Aline Midori. Olá, Aline, tudo bem com você? Oi, tudo bem, Rafa? Tudo bem, Camila? Como vocês estão? Estamos ótimos. Antes de começarmos, gostaria aqui de pedir a todos aí que se inscrevam no nosso canal e ajudem aí, né, essas reflexões chegarem a um número maior de pessoas, que esse é o intuito do canal, com que a gente pense coletivamente para onde essa educação vai no nosso país. Vou pedir para a Aline começar se apresentando, então, falando sobre a sua formação. A Aline, só para situar, é ex-aluna do Rafa, estudou lá no Vila Alva. E eu queria saber da importância da escola pública na sua escolha da sua profissão e na sua formação. Aí você já faz um combo. Já faz um combo. Já, tudo direto, então. Já. Certo. Então, bom, meu nome é Aline, eu fiz ensino médio na escola que o professor Rafael dá aula, né, no Vila Alva. Eu me formei na Unifesp, em licenciatura. Atualmente eu sou da área da Química. Cheguei a atuar em escolas, dar aulas, só que atualmente eu estou no mestrado, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Bom, para minha formação, a escola pública ela foi de extrema importância. Para minha escolha na profissão e tudo mais. Inicialmente, eu, sendo bem sincera, não era a área que eu esperava seguir, né, a área da educação. Eu esperava seguir mais a área da química mesmo. Só que eu ingressei, né, houve várias coisas que me fizeram ingressar na licenciatura. E foi lá que eu comecei a refletir, porque no ensino médio, tem vezes que os professores falam coisas para você que você, às vezes, não tem maturidade para entender. O professor Rafael conversava muito com a gente, assim, sabe, dava muitas dicas. O professor Tiago, que foi o primeiro entrevistado, a professora Nilza também, que foram ambos meus professores também, dão várias dicas, falam várias coisas para você, e tem horas que você não tem maturidade para entender. E foi ingressando na universidade que eu comecei a ter um pouco mais desse despertar, né, do que eles falavam para mim, da importância e da relevância que eles tiveram na minha vida, para eu começar a trilhar meu caminho profissional, né, minha carreira profissional. E aí eu comecei a destacar essa importância de uma pessoa, né, de um professor ali para conseguir orientar as pessoas a elas seguirem realmente suas carreiras, suas profissões, aquilo que elas gostam de fazer, e sempre mantendo também uma linha mais crítica, porque eles sempre indagavam, né, tanto o Rafael, quanto a Nilza, quanto o Thiago, e muitos outros professores, sempre indagavam para a gente pensar. Essa bem a palavra. Eles sempre questionavam a gente muito e tal, e realmente fiquei nessa reflexão e vendo, né, a escola pública, porque assim, vocês já falaram isso em outras entrevistas, que não tem suporte, e eu lembro muito bem, por exemplo, que eram raras as vezes que a gente utilizava o projetor, porque sempre tinha alguma sala usando. Então o professor Rafael, por exemplo, utilizava o projetor, mas eu lembro, assim, que uma vez ou outra ele falava assim, olha, gente, essa aula não vai dar para fazer, porque tem outro professor usando. Era um projetor para 20 salas, para não sei quantos professores. Então, né, mesmo com essa falta de recursos,
E mesmo com todas essas dificuldades, né, que são inúmeras da escola pública, os professores estavam ali engajados, querendo que a gente evoluísse, tanto mentalmente, quanto na parte de carreira, que a gente se tornasse realmente cidadão. Então, isso foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, e que, assim, eu demorei um pouquinho para entender, professor, mas eu consegui entender. E aí, isso foi determinante para a escolha da minha carreira. Eu acho que eu respondi, né? Maravilha. Ótimo, ótimo. Com maestria. Ótimo. Bom, aí, Aline, em cima disso que você falou, porque assim, você quando terminou o ensino médio, no ano subsequente, você já foi para a universidade? Sim. Ou não? Foi, né? Sim, eu ingressei direto pela universidade. Porque assim, quando você fala, por exemplo, e vários alunos do ensino médio vão assistir esse vídeo também, a título até de colocar um pouquinho o seu ponto de vista, né? Você, quando sai da escola pública, você sai com a sua mente pensando que a educação é uma coisa. Quando você vai para a universidade, é um outro universo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse choque, né? Quando você colocou o pé ali na universidade e viu que não tinha relação nenhuma com aquilo que você viu no ensino médio. Era um outro mundo. Não, é totalmente um outro mundo, assim. As pessoas falam assim, porque o ensino médio é um preparatório para quando você estiver na universidade. Entre o ensino médio e a universidade, existe um gap, existe um salto, assim, um universo entre um e outro tão grande, uma diferença tão grande, porque, assim, a dinâmica entre professor e aluno é totalmente diferente, a dinâmica entre o aluno e a instituição de ensino é muito diferente, totalmente diferente. Eles não dão nada de mão beijada, na verdade você tem que ficar se virando. É um outro tipo de sistema, um outro tipo de burocracia que é diferente no ensino básico. E até mesmo assim, o que você vivencia dentro da sala de aula com a sua turma. Porque, por exemplo, no ensino médio, você tem mais ali uma comunidade que tem uma característica mais ou menos um padrão, né? Porque é o pessoal ali do bairro ou dos bairros bem pertinhos. Você chega na universidade, tem gente de outros estados, tem gente de outros países, inclusive, né? Cursando o mesmo curso que você. Então, assim, a diferença cultural também é muito grande. A dinâmica entre professores nem se fala, né? Porque eles não têm essa proximidade que os professores de ensino básico costumam ter, né? Esse olhar muito mais de não só professor, né? Assim, não só chegar, porque em universidades mais ou menos desse estilo, né? A maioria dos professores chegam lá, fazem o que tem que fazer, início a aula, dúvidas, não, tudo bem, fui embora. Os professores, eles têm muito mais aquele do ensino básico, eles têm muito mais um outro olhar, né? Um outro apoio. E muitas vezes a gente acaba encarando papéis, aí mesmo sem a pretensão, a gente acaba encarando papéis de, por exemplo, psicólogo, né? De outras funções que não são as nossas. E como o senhor mesmo falou, né? Em outras entrevistas ali, tinha vezes que encarava papel, assim, de zelador, de outras coisas, assim, que não tem nada a ver com a nossa função, né? Então, é realmente um choque muito grande. Eu demorei para me adaptar, porque eu cheguei lá e sabe aquele meme, assim, do cara, assim, era eu, dentro da universidade. E aí, até pegar o feeling da coisa, era veteranos dando dicas, né? Você caçando ali, você mesmo se virando lá no site, procurando normas e etc., para você conseguir se virar. Então, é um universo totalmente diferente. Muito bem. E até mesmo em relação à diferença da educação dos próprios alunos, né? Porque muitos vêm também de escola particular, né? Eu não sei se você sentiu isso. Eu senti muito, porque como eu vim da escola pública e fui direto para a universidade, assim,
Na escola pública são 40 alunos dentro de uma sala de aula, com pouquíssimos recursos, aluno ali que ele só tem a perspectiva de terminar o ensino médio mesmo, então assim, ele só está fazendo o mínimo do mínimo ali, e todas essas questões, assim, então assim, é difícil para um professor, por mais que ele tente, por mais que ele faça uma mega aula e faça maravilhismo ou o que quer que seja, é muito difícil para ele conseguir fazer com que os alunos aprendam no nível de escola particular. Isso é fato, né? Por causa de todas as nossas... E aí, quando chegava lá na universidade, no primeiro ano, principalmente, que eu sofri muito mais, era assim, o professor falava assim, passava a lição. Isso vocês já viram no ensino médio. E eu olhava aquela questão e falava assim, quando foi que eu vi isso no ensino médio? Meu Deus do céu, eu estou perdida. Então, assim, no primeiro ano, eu sofri demais por causa dessa diferença, realmente, e eu senti muito mal. Tive que correr atrás, tive que pedir auxílio de muitos dos meus amigos, assim, fazer muitos grupos de estudo para conseguir tentar entender o que estava acontecendo ali, porque eu estava perdida. Mas agora vamos mudar um pouquinho o foco. Você falou que fez licenciatura, né? Então, passou pelo estágio supervisionado, que todos que fazem licenciatura têm que fazer. Eu queria que você contasse um pouquinho a experiência e a importância também do estágio supervisionado para você ver a realidade do outro lado. Sim, exatamente, porque assim, eu tinha visto a realidade da escola pública pelo meu ponto de vista como aluna, e é uma outra coisa, até porque você não tem nem... Um aluno, ele não tem nem a visão, assim, geral do que está acontecendo, ele está ali e ele vai conforme o barco está indo, ele não está navegando o barco. E aí, como estagiária, eu fiz estágio numa escola estadual também, né, que ela tinha um público ali, não era escola modelo nem nada, né, era mais de comunidade mesmo, e era muito complicado. Era muito complicado para você desenvolver realmente trabalho, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu estava lembrando esses dias, existia, assim, um espaço físico ali para laboratório, só que aquele espaço físico era usado como galpão. Ele não era usado, tinha livros jogados, assim, aos montes, sabe? Você andava por cima dos livros, porque não tinha espaço. E então você tinha um espaço, mas não tinha recursos, né? E não era nem usado porque não tinha gente para manusear. Até que a gente conseguiu, depois de um tempão, recuperar aquilo ali. Mas em questão de ensino, a gente via muito essa dificuldade de, assim, de tudo, de nivelamento mesmo. Tinha alunos que tinham um nível de conhecimento muito baixo, eles não conseguiam nem interpretar um texto simples. Eles não conseguiam interpretar um texto. Então, como que eles conseguiriam usar esse mecanismo de interpretação de texto para uma questão ou para, para um texto científico, né? E um texto científico em nível básico, em nível realmente de ensino médio. Era muito difícil. Defasagem em matemática, por exemplo, tem uma área da química, né, que usa muito matemática ali, né? Para o ensino médio é uma matemática até que básica. Eles não tinham esse conhecimento. A matemática já era muito difícil para eles. Você misturava ela com elementos da química, esquece o aluno, dava um bug na cabeça dele. Então era muito difícil para a gente conseguir superar todas essas barreiras básicas ali, aquela defasagem, para a gente conseguir chegar ao básico do que a gente ensina, né? Era bastante difícil. Não, mas ainda até um pouco na linha do que você falou. Você no papel de estagiária, né, no primeiro contato ali com a escola pública, além do fato de você ter contato com o estudante, você teve contato com o professor, e aí sendo uma aprendiz, né? Então já é também um choque isso, né? Como que foi essa recepção? Te trataram bem? Falaram que dar aula é coisa de doido, você tá louca, vai dar aula, vai perder tempo, menino? Olha, isso é uma coisa que eu ouvi muito, infelizmente. Infelizmente, tinha muitos professores lá que olhavam para minha cara e falavam assim, nossa, mas você
vem de uma universidade pública, você é inteligente, por que você está querendo dar aula, né? Aí eu olhava, porque é uma coisa que eu quero, né? Aí eles falavam assim, não, vai procurar, vai para a indústria, né? Trabalhar na indústria ganha mais dinheiro e coisas nesse sentido. E assim, eram professores, às vezes, que eles estavam quase se aposentando, faltavam 2 anos para se aposentar. E aí eu ficava pensando, eu falava assim, nossa, que mentalidade, né? O professor tá lá, ele tá quase se aposentando, ou seja, tem uma carreira ali, né? Ficou anos trabalhando naquilo e pelo jeito não gosta, porque para você falar assim que não faz isso, muda enquanto dá tempo, significa que você não tá gostando daquilo que você está fazendo, né? Então já era um ponto muito complicado para mim. E a questão assim, como o meu professor supervisor, graças a Deus, eu não tive problema nenhum. Antes de me conhecer, eu vou até dedurar ele aqui. Antes de me conhecer, ele até ficava assim, meio assim, ai, aí vai vir essa menina aí, ficar palpitando no que eu tô fazendo, sabe? Ficar ali, essas coisas assim, sabe? Aí vai ficar palpitando, tá? Vai ficar vigiando o que eu tô fazendo. Mas, conforme foi passando o tempo, foi assim, a gente criou um bom nível, assim, sabe, de relação entre professor supervisor e estagiário. E outra coisa também, um outro adendo, é que nem da área da química ele era. Ele era professor de biologia, né? Então, assim, já era complicado também, já é complicado, né, no estado não, na escola pública, né, que tem essa questão, né, muitas vezes o professor, ele é um professor de outra área, que tem que se desdobrar ali para dar uma outra disciplina. E é um outro problema também que a gente enfrenta, né. Exatamente. É desesperador. E aí, nesse pós, né, passando essa parte do estágio, a grande pergunta que eu tenho para você nesse momento é assim, Aline, como que você se enxergou como professor? Em que momento você teve essa... Porque tem isso, né? Você tem um momento, assim, uma hora que você fala assim, nossa, sou professora mesmo, né? Não é quando você chega na escola que você percebe isso, né? Mas às vezes, assim, algum chama de canto para falar alguma coisa, fala, nossa, né? Será que eu sou tão importante assim, né? Sim, eu acho assim, durante o estágio, como tinha o professor supervisor ali, eu me sentia só aquela pessoa assim que ficava nos bastidores. Às vezes eu ajudava ele, ajudava um pouquinho para encher o diário, ficava observando. Uma aula ou outra, eu acrescentava alguma coisa, né? O professor me permitia acrescentar alguma coisa com relação ao tema e tal. Mas para mim eu era aquilo, que era do apoio. E aí depois eu dei aulas eventuais, só que eu ainda não me sentia muito professora, né? Porque eu entrava lá só para tapar os buracos, né? Quando o professor faltava, acontecia alguma coisa, então eu estava ali. Eu acho que eu comecei a me ver mais como professora quando eu acho que eu vi assim que alguns alunos que estavam mais interessados em aprender mais por fora tal, eles vinham em mim e perguntavam. Eles falavam assim, nossa, professora, mas e como que eu faço isso daqui? Eu vi isso aqui na internet tal. Como que eu consigo resolver? Ou então, eu li uma notícia sobre tal coisa, e aí eu queria entender melhor, porque eu não entendi. E aí eu comecei a ver, falei assim, caramba, né, como que talvez eu esteja fazendo alguma diferença aqui dentro. Mas foi um processo assim, e até eu me tocar e falar assim, nossa, é verdade, eu tô no papel de professor. Foi assim, foi meio que um choque, porque realmente, quando você entra ali na escola, você não se acha um professor. Você tá ali, você fica numa fase assim transitória até você falar assim, nossa, eu sou um professor, né? Eu estou ensinando aqui realmente. Mas foi interessante. Isso até porque ninguém te ensina também na faculdade, né? Como que você faz isso, né? Como que acontece isso? Não sei se no seu caso você teve essa sorte de algum professor falar, mas na minha, por exemplo, não. Era tudo muito técnico, né? Tudo muito bem elaborado, mas tudo muito frio, né? Parecia que é um negócio assim, ó, você saiu daqui, você é professor já, vai lá e não é isso, né? Sim.
Olha, na universidade, assim, a gente aprendeu várias coisas, assim, possíveis problemas que possa ter, como que você dá uma aula diferenciada, né, não só aquela aula de quadro e tal, mas é diferente, porque é mais ou menos um mundo ideal. As aulas diferentes, assim, para um mundo ideal, para uma sala ideal, então, é claro, os professores falaram assim, é claro que vai ter problemas, mas, né, agora, em realmente ter essa questão de você entrar na sala, eu falo assim, eu montei uma aula lá, maravilhosa, vou aplicar, aí você vê assim, talvez não dê para aplicar do jeito que eu queria. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, de saber lidar com a turma que você tá dando aula, de saber adaptar, isso é uma coisa que você aprende na prática. Eu acho que não tem nem como exatamente um professor, assim, te ensinar isso daí. Porque ele não sabe o que você vai enfrentar, ele não sabe que tipo de turma, que pessoas que estão lá, né? Então, eles modelam para um mundo ideal. Como que você vai adaptar a sua aula ali, né, o seu plano de aula para essa realidade, aí já é uma coisa que você mesmo você tem que se desdobrar. E de uma turma para outra muda totalmente. Você não consegue fazer um copia aqui e cola ali, porque não rola, né? Então, isso é muito com a vivência de você, deu a aula, fala assim, eu sei que isso aqui não funciona, vou tirar. Isso aqui, como que eu vou melhorar? Vou fazer isso aqui. Isso aqui deu certo, beleza. Vou anotar aqui, deu. Então, você vai fazendo esse jogo de cintura até você conseguir achar ali um meio termo ali, um padrão que fica bom, né? É isso mesmo. E agora você está seguindo ainda a carreira acadêmica, né, fazendo mestrado. E nos últimos anos no Brasil, a gente tem sentido um grande ataque à educação, não só a educação básica, mas a educação universitária também. E com corte de bolsas, corte de programas, corte de incentivos. E eu queria que você falasse um pouquinho essa questão do como é no Brasil agora o incentivo para o desenvolvimento da ciência. Olha, o incentivo é bem complicado essa parte, viu? Porque, assim, as bolsas realmente ainda tem, graças ao bom senhor, ainda temos bolsas, mas não adequadas, sim, se você for parar para você pensar. O investimento que fazem na educação, no ensino superior, ele é muito, muito longe de ser o ideal. Isso é um fato. Porque, uma que assim, por exemplo, eu estou agora morando em Campinas, porque eu faço universidade na Unicamp, e eu moro relativamente perto da faculdade. Para você morar no bairro que está a cidade universitária, é extremamente caro. É muito caro, tanto é que a maioria dos estudantes, eles moram em república, porque não tem como, não é viável você conseguir pagar o aluguel, pagar as contas, né, de água, luz, telefone, internet, e se alimentar, fora outros gastos que possam ter, né? Então, assim, é muito inviável, porque a bolsa, ela é um pouco maior, para o mestrado, por exemplo, é um pouco maior do que o salário, né, em torno ali de R$ 1.500 pela CAPES e pela CNPq, pelo FAPESP um pouco maior, fora que existe uma cobrança muito grande, né, porque você está recebendo aquela bolsa, tem muitas pessoas que são de fora que acham assim que, o pessoal fica lá, assim, o dia inteiro, né, assim, indo para as festas, ganhando à toa, indo para as festas, comprando roupa, não sei, né, mas a realidade é totalmente diferente, a gente fica aqui, a gente faz muita pesquisa em laboratório, né, na minha área, pelo menos a gente faz muita pesquisa em laboratório, mas a gente também faz muita análise em casa, né, faz muita análise no computador, a gente realmente cumpre um horário ali, né, então assim, a gente trabalha muito para ter essa bolsa, que não é uma coisa
assim, que aí a gente não está fazendo nada. A gente está desenvolvendo pesquisa para o nosso país, né? Contribuindo com pesquisas também nessa fase da pandemia. Muitos grupos que não estavam relacionados a essa área começaram a pegar pesquisas relacionadas, por exemplo, ao Covid. E eram que antes não mexiam com isso. Eles foram convidados, né, para dar contribuições. Então, assim, é um esforço muito grande que a gente faz, né, de toda a área de pesquisa. A gente trabalha muito e professas, essas coisas, eu acho que é a coisa que menos a gente faz. Então, é um investimento muito pequeno para um monte de gastos que a gente tem e para um monte de trabalho que a gente tem, né. E é bem complicado, assim, infelizmente, né, a gente não tem recursos e a gente tem que se desdobrar para desenvolver um bom trabalho. E é por isso, assim, infelizmente, que muitos dos pesquisadores que são muito bons e têm oportunidades, eles são chamados para ir para fora, para outros países, porque lá eles vão receber auxílio, lá eles vão receber um monte de suportes que aqui, infelizmente, a gente não recebe, né? Então, a gente perde cada vez mais pesquisadores, cada vez mais cientistas que desenvolvem trabalho para outros países, porque a gente, infelizmente, aqui a gente não tem esse subsídio, né? A gente não tem essa valorização toda. Pelo contrário, né? A gente visto, né, universitário aí, pessoal da universidade é visto com maus olhos por algumas pessoas, infelizmente. É a famosa fuga de cérebros, né? E vamos pensar, né? Você falou aí, um pesquisador que está contribuindo para a ciência, né? Contribuindo para o futuro do país, ganhar um salário mínimo e meio é um absurdo mesmo. Sim, com certeza. Infelizmente, isso... Em que área você está fazendo o mestrado? Eu faço na área de química orgânica. E qual o tema do seu mestrado? O tema do meu mestrado, eu trabalho com um fungo, que ele é o penicillium, que ele é um dos maiores patógenos pós-colheitas de laranja, de citros, né, no geral, mas eu estou pesquisando mais na área de laranjas. E como a gente sabe, né, as laranjas, elas são... o Brasil é o maior produtor, né, exportador de laranjas do mundo. Então, ele contribui grandemente para a nossa economia. Então, analisando, né, o perfil desse fungo, penicillium itálico, para conseguir descobrir como que ele infecta, descobrir quais são os mecanismos aí, tanto de defesa da planta, né, quanto de ataque do patógeno, a gente conseguir achar soluções para esse problema. Porque os pesticidas químicos, hoje em dia, fazem muito mais mal para a nossa saúde, né? Às vezes, o próprio fungo, né? Então, é bem complicado. Então, a gente está buscando cada vez mais uma outra solução alternativa que ela diminua o impacto negativo, tanto com relação à planta, quanto com relação também aos nós, seres humanos, que somos consumidores, né, para alternativas mais brandas, menos tóxicas, né. Ótimo. E aí só para a gente já caminhar para o final, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão, porque na verdade você falou que na parte inicial, né, que havia foi um salto, né, entre o ensino básico e a universidade. Com certeza, eu acho que esse salto ainda foi maior se você saindo da universidade e voltando, né, como professora. Né, porque também é uma outra realidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença assim que você vê, né? Qual para você foi mais difícil? Entrar na universidade ou sair e voltar, entrar no mercado e ver que às vezes não era aquilo que falavam que era, né? E também esse é um outro problema que existe. Sim, eu acho que esse gap, né, esse salto da universidade, se formar e ingressar ali no mercado de trabalho, numa escola, é um salto extremamente grande, né?
a gente já vê, assim, que antes, assim mesmo, assim, da gente ingressar na universidade, a gente já sabe como que é vista a valorização dos professores, né, em geral. Mas aí, quando você entra na pele, quando você realmente é o professor ali e vê essa diferença, assim, do que você poderia fazer, né, do ideal ali, do que você pode oferecer, porque, assim, você sai da universidade com um conhecimento muito vasto, você sai com muito conhecimento, né, muitas coisas, você aprende muito mais do que aquilo que ensinar, e você aprende o porquê daquilo tudo, o porquê que aquilo ocorre e tudo mais, para você conseguir ter um entendimento mais completo, para você conseguir passar esse entendimento para alguém. E aí chega a frustração de eu não consigo passar todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu adquiri com a universidade para o meu aluno. Eu não consigo passar 5%, é muito difícil, porque uma série de empecilhos, e mesmo assim, principalmente na educação, nas escolas públicas, mas também a gente vê que é difícil também já para as escolas particulares também, né? É muito difícil, porque envolve uma série de outras coisas que estão ali. É aquela coisinha ali, principalmente na área da química, que a gente só ensina no ensino médio, você está aqui no ensino médio. Todas as outras coisas que os alunos vivenciaram foram construídas durante o infantil, o fundamental, até chegar no ensino médio. Então a gente já pega um monte de problema que foi assim, uma bola de neve. Era um problema aqui que foi gerando, chegou lá no ensino médio, você vem assim com, sabe, uma bola enorme de neve, ou melhor, tipo, um emaranhado assim de fios, e fala assim, agora, como que eu vou tentar dar uma puxadinha ali nesses fios, tentar desembaraçar um pouco para conseguir transmitir tudo que você sabe, né? Compartilhar o seu conhecimento. Então, chega a dar uma certa até frustração, né? Você fica frustrado com essa questão de eu poderia fazer tão mais, mas por uma série de coisas que não cabe a mim, uma série de coisas que já vem acontecendo, eu não consigo. Então é uma barreira que a gente enfrenta também, e é complicado, né? Eu vejo também, eu acredito que você também, a Camila também, né? Vejam, o papel do professor, hoje ele vai muito além do conteúdo que você ministra, né? Ele entra também muito, como a gente falou, você tinha comentado anteriormente também, em outras questões. Eu acho que o aluno, o estudante, ele vê que um profissional tem um olhar para ele sabe, ele olha para você e sabe que você está mal. Você pergunta assim, nossa, você está mal, aconteceu alguma coisa, né? Ele se sente visto, né? E às vezes nem em casa ele é visto, né? Então, a questão do professor tem muito isso também, né? Então, assim, o respeito que você ganha, principalmente que eu sempre falo, né? Você quer ganhar o respeito da sala, você ganha o fundão primeiro, né? Porque ganha os caras lá do fundo primeiro, porque aí ele deixa você trabalhar numa boa, né? Então, ele já sabe já como é que funciona, falar, não, professor, suave, porque na minha visão tem que ser assim, não adianta brigar, né? A gente tem que usar a questão política também, né? Tem que ir conversando, né? É fundamental. Sim, eu acho que é fundamental a questão da empatia. Você só consegue chegar realmente ao aluno, nem que seja, né, esses 5%, para você conseguir, né, ter uma conexão com ele, você tem que ter o lado empático primeiro. Se você chega na sala de aula já batendo o pé na porta, gritando e falando assim, aqui comigo é desse jeito e tal, você já perdeu todos os alunos ali, não só o pessoal do fundão. Se você chega com empatia, você pega, né, conversa com eles, você olha realmente, porque essa é a sacada, assim, de, assim, bons professores que eu já tive, e o que eu idealizo ser, assim, sempre quando eu dou aula, que não são alunos, assim, que nem um rebanho, assim, de gado, sabe? São pessoas. Então, eu olho ali para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C, eu sei que eles são indivíduos que eles querem ser notados, sim, eles querem ser reconhecidos, e você tem que ter aquela questão empática mesmo. Tinha dias, assim, que eu estava na sala de aula,
que eu olhava assim para a cara deles, aí eu falava assim, hoje não vai rolar aula. Hoje a aula, o que eu estava planejando, tudo que eu estava planejando, hoje não vai rolar. Porque dava para você ver na cara deles que aquele momento eles já estavam desgastados. Principalmente aluno de terceiro ano do ensino médio, que está ali preocupado com vestibular, com não sei o que, não sei o que lá. Tem horas que você tem que parar também, olhar e falar assim, gente, vamos fazer uma atividade mais descontraída, vamos, não deixando de dar aula realmente, mas vamos fazer uma coisa mais leve, nem que o andamento da aula seja menor, mas vamos fazer alguma que seja menos pesada, menos densa, porque a química também, 3 anos para você aprender tudo aquilo de química é super pesado. Então, assim, fazer uma aula mais descontraída, nem que às vezes seja assim, você fala assim, vamos levantar todo mundo alongar para ver se, sabe, para ver se dá uma despertada, para ver se dá uma mudada, assim. Então, você ter esse olhar, assim, com mais carinho de que eles são pessoas, sabe, cada um tem a sua individualidade, cada um precisa de determinadas atenções, claro que você não vai conseguir dar 100% de atenção para cada um deles, mas mostrar para eles, falar assim, olha, eu sei que vocês são indivíduos, né, ter essa questão empática, eu acho que é uma questão fundamental para você conseguir desenvolver até a sua aula, né, porque se você tratar todo mundo como um rebanho, é complicado, você dificilmente vai conseguir manter a atenção dos alunos, o interesse. E essa questão também da empatia, nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, ele tem que ser quadruplicado, né? Porque estudar em casa é difícil, você sabe, você estuda em casa também, né? Então, e você já tem maturidade e tudo mais. Agora, imagine um adolescente ou uma criança que às vezes não tem acesso, quando tem acesso é muito ruim, e tem a TV, tem o WhatsApp, tem outras coisas que vão chamar a atenção deles nesse momento, né? Tá tudo uma porcaria, né? Os pais às vezes estão trabalhando, as crianças ficam sozinhas. Então, esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, empatia é muito importante também. Sim, com certeza, porque, por exemplo, para você ter um bom rendimento mesmo dentro de casa, o ideal, o máximo do ideal seria você ter um quarto só para estudos. Nesse quarto só ter uma mesa e as suas materiais de estudos, nada mais. Nem ter uma mesa mesmo dentro do quarto não é ideal, né? Mas ainda assim. Agora, tem muitas crianças, né, muitos adolescentes, que eles não têm nem mesa de estudos, então eles têm que usar a mesa da cozinha, que é aquela mesa que a gente faz a refeição. Ou então, muitas vezes, né, estuda no sofá, estuda em qualquer lugar. E aí tem televisão, porque às vezes você não sabe quantos irmãos ele tem, né? Então, de repente, ele tem lá, sei lá, 4 irmãos. São mais novos, estão lá assistindo televisão. Já é um extra. Aí, pai e mãe, dentro de casa, às vezes, fazendo home office, né? Muitas vezes, agora, você vê pai e mãe também dentro de casa. Então, vai ter mesa para todo mundo estudar? Às vezes o seu pai está numa reunião, ele interfere totalmente na sua concentração, porque ele está lá falando na reunião e você tendo que se concentrar em outra coisa aqui. Aí, às vezes tem que fazer almoço, tem que ajudar a limpar a casa também, né? É uma série de coisas que vão distrair o aluno, que já não tem também uma atenção muito grande, né? Assim, um nível de concentração muito grande, isso é fato, isso é estudado pela neurociência, inclusive, né? Que eles conseguem ficar concentrados totalmente concentrados. Depois desses 15 minutos, eles sempre perdem a concentração. Então, você tem que fazer mecanismos para mudar. Então, ter essa questão empática de que não é um ambiente ideal para eles, né? Que vai ter um monte de empecilhos mesmo. E questão também da internet, porque a internet é dele, então imagina, ele vai ter que dividir a internet. Ele, com o irmão dele que também está estudando, com o pai e a mãe que estão fazendo home office, então a internet também dele suporta todas as pessoas conectadas e trabalhando. Então, realmente, a questão empática, ela é fundamental para esse momento que a gente está passando, que não é ideal para o nosso desenvolvimento, né? Nem para quem tá mais acostumado,
imagina então para adolescentes, para crianças, aí é bem complicado. Então, nesse momento, a gente está caminhando para a parte final da nossa entrevista. Antes de passar a palavra para você, eu queria aqui, em nome do canal, né, faço até minhas palavras da Camila, de agradecer você por ter aceito o convite. Para a gente é muito importante ter você aqui também, né, e sabendo que aquela visão que grande parcela da sociedade tem, né, que na escola pública não há uma formação de qualidade, você estando aqui com a gente hoje vem para desmentir isso, né, porque é fundamental que a gente tenha esse entendimento, né, mesmo na questão da licenciatura, quanto também na sequência do mestrado, prova que sim, né, a escola ela consegue formar profissionais que tenham um olhar sobre o outro, né, não simplesmente um olhar econômico, só um olhar técnico, né, mas um olhar de empatia em relação ao outro. Bom, eu que agradeço muito o convite, eu me sinto muito honrada, de verdade, pelo convite. Eu amei participar aqui, né? Eu fiquei um pouco nervosa algumas vezes aqui, né? Mas tudo bem. Eu acho que essa questão de falar assim que a escola pública não dá ensino de qualidade é mentira, totalmente, né? Eu posso provar aqui, até porque eu ingressei direto e eu não fiz cursinho, então, ou seja, todo o meu conhecimento era o conhecimento que eu aprendi no ensino médio público. Eu devo muitos professores, assim, de verdade, não é puxando o saco, né? Porque agora eu não preciso de nota, mas, assim, eu devo muito a professores como você, professor Rafael. Infelizmente, eu não pude ter aulas com a Camila, mas eu tenho certeza que ela é uma professora também excelente, né, por todo o trabalho que vocês já estão. Professores também, como a Nilza, como o Thiago, como outros professores também que ministraram aulas para mim, eles foram essenciais para a minha formação, e não só minha formação acadêmica, né, minha formação profissional, mas também muito pelo que eu sou hoje, né, porque eram muitas coisas que vocês falavam, muitas coisas que longo tempo eu fui entendendo, compreendendo, então eu só tenho a agradecer realmente essa participação. Fico muito feliz de verdade e, bom, e é isso. Obrigada, Aline, foi um prazer imenso conhecê-la, está sempre convidada a voltar aqui para falar até sobre sua pesquisa, a gente pode ver isso depois mais para frente. E é isso, muito obrigada. Quando eu comprar minhas fazendas, né, de laranja, estou pensando em comprar fazendas com o meu 13º. Será que dá? Não, Bônus de 0 que virá. Vou comprar uma fazenda. Tá tão barato comprar terra no interior de São Paulo, tá barato, tá uma maravilha. Olha, nosso canal, essa semana, chegou a 100 inscritos, né? Aliás, em pouco tempo até, né? E eu já falei, repito aqui para vocês, aqui publicamente. Chegar a 1.000 inscritos, eu vou tirar minha barba.